e alunos da Escola Municipal Marcílio Rangel, aula de História com o professor Valdemar, turmas de 8º ano A, B e C. Desejo a todos uma excelente tarde de estudos. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade àquele tema que a gente começou a falar 2 semanas atrás, sobre o Segundo Reinado, ok? Então hoje a gente vai falar especificamente desse tema aí importantíssimo para a história do nosso país, quando a escravidão ela foi abolida, ok? O fim da escravidão. Então a gente vai entender aí sobre a abolição da escravatura, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, ok? Através de uma lei que foi assinada pela então princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Só que a abolição da escravidão no Brasil, ela não aconteceu assim de uma hora para outra, não foi uma coisa que ocorreu da noite para o dia, certo? Foi todo um processo, algumas leis que antecederam a Lei Áurea, que foram aos poucos abolindo algumas classes de escravos, tá bom? Então a gente vai entender isso direitinho. Nós temos aí na imagem uma corrente sendo quebrada, né? O que simboliza aí o fim da escravidão, ok? A liberdade, a corrente quebrada simboliza a liberdade. Nós vamos ver como é que se deu esse processo da abolição da escravatura no Brasil, que culminou no dia 13 de maio de 1888, mas que antes, né, houve todo um processo para se chegar a essa abolição, ok? Então nós vamos entender isso a partir de agora. Vamos lá. Bom, o Brasil, gente, os portugueses chegaram aqui no território brasileiro no dia 22 de abril de 1500, certo? Então, de 1500 até 1530, os portugueses eles não tiveram assim muito interesse, não demonstraram muito interesse no território brasileiro, tá? Não encontraram muita coisa assim de importante. E durante os 30 primeiros anos, de 1530 aliás, de 1500 a 1530, eles simplesmente exploraram o pau-brasil, que era uma madeira que eles encontraram aqui em abundância, né, que era muito apreciada, muito valiosa lá na Europa. Então, eles, durante 30 anos, somente exploraram a madeira do pau-brasil. Somente a partir de 1530 que os portugueses vieram, né, começaram a colonizar o nosso território, tá? E para colonizar o nosso território, para desenvolver algumas atividades dentro do nosso território, eles precisaram escravizar índios. Então, o primeiro tipo de escravidão que ocorreu no nosso país foi a escravidão indígena, tá bom? Somente depois é que eles vão aos poucos substituindo essa escravidão indígena pela escravidão de pessoas que vieram da África para cá, tá bom? Então foram quase 400 anos que o Brasil adotou essa escravidão, né, essa política de escravidão, e que só foi abolida no ano de 1888. Então, de 1530 a 1888, nesse período, durante esse longo período aí, o Brasil adotava, né, esse sistema de escravidão aqui no nosso país, tá bom? Para se chegar à abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, aqui a 1888, a abolição da escravatura, foi necessário que outras leis viessem antes, tá bom? Então nós tivemos aqui algumas leis, nós vamos comentar rapidamente sobre algumas delas. A primeira lei brasileira, né, que abolia, que iniciou esse processo de abolição da escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, ok? Então a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi elaborada aí no ano de 1850 e ela proibia o tráfico negreiro. Ela proibia o tráfico de escravos de pessoas da África para o Brasil, tá bom? Então essa Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravos, o tráfico de pessoas da África para o Brasil. Ela foi o pontapé inicial para o fim da escravidão, ok? Depois nós tivemos aqui no ano de 1871 uma outra lei conhecida como Lei do Ventre Livre, tá certo?
Então essa lei ela dava liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, tá certo? Filhos de mães escravas nascidos a partir da promulgação dessa lei, esses filhos, esses recém-nascidos, né? Eles nasciam livres. Só que tinha um porém, gente. Vocês sabem que a criança, quando nasce, ela é totalmente dependente da mãe, né? Então o filho nascia livre, mas a mãe era escrava. E a mãe tinha que cuidar do filho. Então era uma lei assim meio que de fachada, certo? Como é que a criança nasce livre e ela vai viver com quem? Ela vai viver independente? Não, ela depende da mãe. Então ela tinha que ficar com a mãe que tinha que cuidar do filho. Ela continuava, essa criança continuava sendo escrava, embora sendo livre, mas estava com a mãe que era escrava, estava sujeita às os mesmos trabalhos também, punição, tá certo? Então foi uma lei assim meio que de fachada, lei do ventre livre. Depois, no ano de 1885, foi elaborada uma outra lei. Essa lei era a Lei Saraiva-Cotegipe, só que ela ficou mais conhecida como a Lei dos Sexagenários, certo? Essa lei dos sexagenários, ela dava liberdade para os escravos maiores de 60 anos, ok? Escravos maiores de 60 anos. Então, todo escravo que passasse dos 60 anos, com essa lei dos sexagenários, ela alcançava a sua liberdade. Só que tem outro detalhe, gente. Nesse período aí, um escravo, né, dificilmente ele atingiu os 60 anos de idade. Uma pessoa que passava a vida toda fazendo trabalhos pesados, né, se alimentando mal, vivendo mal, então dificilmente ele alcançava os 60 anos de idade. Então era também uma lei meio que de fachada, tá certo? Lei dos sexagenários dava liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Somente no ano de 1888, nós já marcamos aqui, né? No ano de 1888, foi elaborada uma outra lei chamada Lei Áurea. Então essa Lei Áurea é que deu definitivamente a liberdade aos escravos, tá bom? Aboliu a escravatura definitivamente. Tem outro porém a respeito dessa lei, pessoal. Os escravos eles eram libertos, mas o governo não dava nenhum apoio a esses escravos livres, certo? Então eles eram libertos, mas eles não tinham para onde ir. Então de que adiantava essa liberdade? O cara passou a vida toda numa fazenda, trabalhando para um senhor, né? Para um dono, que ele tinha um proprietário, não tinha família, a família dele estava lá dentro da fazenda também, da propriedade de terra, não tinha casa, não tinha nada, não tinha emprego. Então ele recebia a sua carta de alforria, que dava liberdade para ele, mas ele não tinha para onde ir. E o que era que ele ia fazer se ele não tinha para onde ir? Então a maioria desses escravos preferiam, né, optavam por ficar trabalhando para o seu proprietário, mesmo sendo livre, mas continuava trabalhando para o seu proprietário, porque lá pelo menos ele tinha comida e tinha um local para dormir. Então essas leis elas foram aos poucos proporcionando liberdade, mas não tiveram a preocupação necessária com essa abolição da escravidão no Brasil. Tá ok, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui, somente uma aula introdutória, né? Então a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.